Eu sou a Vitória Eu sou o Thiago. e essa é a nossa atividade prática para a matéria de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, a nossa atividade é baseada na reprodução e na análise de um artigo fornecido pelo professor que tratava da detecção de anomalias na qualidade da água. Então, nesse artigo já foram feitas alguns tratamentos dos dados, então já foi efetuada a filtragem desses dados, esses dados já foram gabaritados, então já foram definidos os labels, e foram feitos ajustes na engenharia dos dados. Então, inicialmente, nós fizemos uma análise quantitativa dos dados, em que nós definimos os labels. Então, basicamente, tínhamos algumas informações que já estavam previamente informadas no artigo, como a temperatura da água, o pH da água, a medição do dióxido de cloro nessa água e entre outros. A partir dessas informações, nós fizemos a plotagem dos gráficos para analisarmos qual era o comportamento desses dados e qual era o principal problema que nós iríamos trabalhar em cima. Então, conforme analisado no gráfico anterior, nós notamos que haviam alguns dados faltando. Então, para resolver esse problema dos dados faltando, nós usamos o método de repetição do último valor. Também, como os dados que nós utilizamos já haviam sido passados por um tratamento, por conta do artigo que a gente utilizou, nós pudemos aplicar esse tratamento e já visualizar quais eram as anomalias presentes e aonde elas estavam presentes. Em seguida, depois dessa visualização, nós fizemos o data split. Então, nós separamos os dados fornecidos em dados de treino e dados de teste. E essa divisão foi feita por um split temporal, justamente por nós estarmos trabalhando com uma time series. Então, o método que nós utilizamos para identificar essas anomalias na água foi o Decision Tree. E esse método interpreta os dados para identificar as anomalias com séries de ifs e if-thens. E ele decide assim se há ou não uma anomalia de acordo com o dado recebido. Nós podemos observar aqui na matriz de confusão que tivemos 135.148 dados que não eram anomalia e ele realmente identificou como não sendo uma anomalia, e 1.293 dados que eram anomalia e ele realmente identificou uma anomalia. Porém, 2.089 dados que eram para ser dados normais, sem anomalia, a matriz de decisão ela definiu que esses dados são anômalos. E 1.036 dados que eram para ser considerados anomalias, a máquina de aprendizagem disse que esses dados são sem anomalia, deveriam estar aqui embaixo. Então, após nós aplicarmos a árvore de decisão, nós observamos que os resultados não estavam tão bons quanto nós esperávamos, e então nós aplicamos um detrend nos dados que a gente tinha dos dados da água, e houve uma melhora significativa no resultado que a gente tinha. Os dados de treino, o resultado da máquina de aprendizagem com os dados de treino foi de 99,25%, mas o celular não importa muito, porque é os dados de treino. E nos dados de teste, que são dados diferentes dos dados com que a máquina de aprendizagem foi treinada, nós obtivemos um resultado de 45,28%. E que, se nós formos comparar com as outras máquinas de aprendizagem, seja a regressão logística, a Naive Bayes ou as outras que foram aplicadas, esse foi o melhor resultado que nós obtivemos com o detrend. Então, além do detrend, a gente também utilizou alguns dados com o detrend, mais os dados crus. E com isso a gente pode observar que quando é aplicado um detrend ou quando é feito um tratamento a mais dos dados, os resultados das máquinas de aprendizagem podem tanto melhorar significativamente, mas também podem piorar. Isso vai depender muito de como a máquina de aprendizagem funciona.